Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, eu sou Franklin Luan, professor, mestre, doutor em psicologia e estudante de medicina em Universidade Federal. Neste vídeo eu resolvi revelar alguns erros que eu parei de cometer na preparação para o Enem e uma vez sanados esses erros, eu consegui ser aprovado em duas universidades federais, para o curso de medicina. Pelo SISU 2022.1 eu fui aprovado para a Universidade Federal de Campina Grande, onde eu estudo, e no SISU 2022.2 eu passei em terceiro lugar para a Universidade Federal de São João del Rei, no campus da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Mesmo ainda não tendo sido divulgadas as notas do Enem 2022, estamos em janeiro de 2023, de repente você está cometendo aquilo que eu chamo de erro, e que eu vou elencar, e que com isso você terá a oportunidade de rever algumas estratégias de estudos, tá bom? O primeiro erro que eu cometia era não entender como se estuda. E com o tempo eu comecei a perceber que o modo como se estuda é tão importante quanto o que se estuda. Eu sempre fui tradicionalista, seguia aquele roteiro de ver aulas, fazer uma lista de exercícios na sequência, mas comecei a perceber insuficiências nesse método e a observar uma variação metodológica à medida que eu ia estudando sobre como se estuda. É claro que o método tradicional tem seus benefícios, mas existem técnicas que podem ser mais eficientes para cada um. No meu caso, serviu um mix de estudo por questões, sobretudo no último ano da preparação, revisões sistemáticas, revisões semanais e, eu diria, principalmente, fazer simulados à exaustão. Isso no meu caso. Como cada um tem um perfil diferente, a minha sugestão é: busque ativamente maneiras, técnicas que se alinham mais à sua característica pessoal. Eu sempre bato na tecla da autonomia e a autonomia reside também nessa busca por encontrar aquilo que se adequa mais ao seu perfil. Um segundo erro que eu cometia era não planejar bem os meus estudos. Eu já destaquei várias vezes aqui no canal que o planejamento de estudos ele serve não somente para que a gente cumpra com todas as atividades que o estudo demanda, mas também serve para afastar, para debelar a procrastinação. De certo modo, o planejamento ele serve ou ele ajuda a consolidar o hábito de estudos. E aí sim eu fui percebendo e montando um planejamento que não estivesse em desacordo com a minha realidade, entende? Inicialmente eu estabelecia metas, eu diria, modestas ou factíveis. E isso é bom porque quando você consegue alcançar essas metas mais modestas, você comunica a si mesmo que você é capaz de dar conta daquilo que está sendo programado. E aí então você vai estabelecendo metas mais arrojadas, entende? Então, depois de corrigido esse erro no início da preparação, na primeira, até nas 2 primeiras semanas eu me organizava de modo a estudar 3-4 horas no máximo por dia, para ir acostumando o meu corpo e a minha cabeça àquela nova rotina. Com o tempo, já mais habituado, eu ia ampliando a carga horária, de modo que ao final eu já conseguia estudar 11 horas, 10 horas, sem me desgastar tanto, porque eu já estava bem adaptado àquele procedimento de estudo cotidiano, entende? O terceiro erro que eu cometi era não resolver muitas questões. Hoje, eu considero super importante você responder muitas questões e resolver questões, inclusive, antes de ver certos conteúdos. Por que isso? Porque resolver questões vai lhe ajudar a mapear aquilo que normalmente é cobrado nas provas, sem que você precise esperar de terceiros uma orientação no sentido de dizer o que mais cai e o que menos cai. Isso você vai notar à medida que você vai fazendo questões de provas antigas, de simulados, de lista de questões. E um outro aspecto é que o que vai ser exigido de você é saber resolver questões. Não é memorizar informação,
não é fazer resumo, é saber resolver questões. Então, notadamente, na área de exatas, eu fazia 100, 150, 200 questões por assunto, isso ao longo do ano, né, claro. Então, o erro que eu cometia era não praticar exercício, né? Não resolver muitas questões. Tanto é que, à medida que eu passei a resolver essas questões, eu consegui ver claramente padrões, estilos de questões de matemática, de física, de química, e dentro de cada tópico dessas matérias eu conseguia também notar padrões. E aí eu, inclusive, compilei esses estilos de questões e passei a estudá-los. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo em que eu disponibilizo esses estilos de questões de matemática, de ciências de química e de física. Eu vou deixar aqui no card o link para vocês acessarem esse vídeo e lá no vídeo vocês vão ter acesso a esse material. O quarto, e a meu ver mais grave erro que eu cometi era não fazer muitos simulados. Aqui também no canal já existe um vídeo onde eu abordo os benefícios, né, da resolução de simulados. Eu me lembro que no ano 2021, o último ano da minha preparação, eu fiz mais de 80 simulados. E comecei a fazer simulados, no meu caso, como eu já vinha de 5 anos, de 4 anos de preparação, eu já comecei a fazer simulados na primeira semana de preparação. Fazia 2 ou 3 simulados e à medida que o tempo corria, eu ia aumentando inclusive a frequência de simulados. E aí eu me lembro que já no finalzinho, já próximo ao Enem, eu fazia simulados todos os dias. Agora um adendo, não é só fazer o simulado, né? Obviamente. É fazer e corrigir de forma atenta, responsável, honesta consigo mesmo. Tanto é que se hoje eu fosse me preparar a Vera para fazer o Enem, eu dedicaria, estou falando da minha condição, né? 70%, 80% do meu tempo à resolução de simulados, provas antigas, né, minha gente? E à correção. Fazendo isso durante um ano inteiro, fica quase impossível você ter problema de tempo, de cansaço, de estratégia de resolução de prova lá no dia do Enem. Porque isso vai lhe calejando, né? Vai lhe trazer o que se chama de resiliência. Se eu tivesse atentado para fazer mais simulados nos anos anteriores, provavelmente eu teria encurtado o meu tempo de espera até a aprovação. Um quinto erro que eu cometi era não fazer revisões sistematicamente. Eu diria não fazer revisões semanalmente de todo o conteúdo. A gente tem uma quantidade exorbitante de informações, de conteúdos que a gente precisa reter, que a gente precisa memorizar. E se a gente não revisitar esses conteúdos de forma sistemática, fatalmente eles não vão ser fixados, memorizados como queiram. Vai ficar muito complicado para a gente se tornar competentes nesses conteúdos. Então eu passei a revisar semanalmente todos os conteúdos por meio de resumos que eu mesmo elaborava e também por meio de simulados de questões. Tanto os resumos quanto as questões, as provas antigas, os simulados, as listas, serviam como um gatilho para a recuperação e revisão dessas informações. Entende? Então não cometa esse erro de fazer, muitas vezes por receio de ver o desempenho, um simulado a cada 15 dias ou um simulado por semana. Se planeje para fazer mais, aumente a frequência, porque é essa prática que vai lhe tornar competente para saber fazer a prova. Um outro erro que eu cometia, negligenciar certas disciplinas ou certos conteúdos. Essa história só é válida se você tiver pouquíssimo tempo para estudar. Mas não caiam nessa. Eu ouvia muitas pessoas dizendo que determinados assuntos não caem no Enem, geometria analítica, matrizes não caem, e eu particularmente deixava de estudar seguindo essa orientação. Só que com o tempo a gente começou a perceber que geometria analítica, matrizes estão caindo repetidamente na prova do Enem. Evidentemente é bacana a gente fazer um exercício de prioridades daquilo que mais cai, considerando o peso do curso do seu interesse, considerando de certa forma a facilidade que você tem com determinadas disciplinas. Isso é importante. O que não se deve cometer, a meu juízo, é o erro de negligenciar, de não estudar determinados conteúdos, porque certo professor, certo
comentarista aqui do YouTube indica nesse sentido. Repito, isso é válido se você tiver pouco tempo, porque aí você tem que fazer uma escolha. Mas não sendo, não caiam nesse erro. Não abandone matérias, porque a julgar pelo nível de concorrência do seu curso, isso pode ser decisivo. Outra coisa, se você tem muita facilidade em uma determinada matéria, continue estudando. Busque a excelência. Tente gabaritar essa prova no Enem. Tá certo? Você pode até reduzir a carga horária, mas continue estudando essa disciplina. Um último e decisivo erro que eu cometi e consegui corrigir: não fazer exercícios físicos durante a preparação. Pode ser caminhar, correr, malhar, jogar bola ou dançar. No meu caso, eu corria 2, às vezes 3 vezes por semana. E lá no meu cronograma estava lá matemática, corrida, química, física, redação e por aí vai. Eu já colocava essa atividade como sendo essencial e em pé de igualdade com as outras atividades da preparação. Então não negligencie essa prática de atividade física, por mais que seja comum frisar, né, ela traz excelentes resultados no controle da ansiedade, que é esse fantasma, né, que ronda os estudantes em preparação, e ajuda na consolidação da aprendizagem, das informações que foram estudadas. Há estudos na área de neurociência que destacam isso há muito tempo, inclusive. Eu também já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui no card. E há outros errinhos mais pontuais, mas deles eu só falarei mais adiante. O fato é que se eu tivesse atinado e resolvido muitos desses erros, certamente eu teria encurtado o tempo de espera até ser aprovado em medicina. E aí eu espero, né, que esses erros que foram elencados sirvam de alerta para você que está em preparação, notadamente para você que já vem se preparando há alguns anos e que funcione como uma oportunidade para reverem estratégias que vocês estão adotando. A gente sabe que nesse nível em que muitos já estão, um detalhe, uma minúcia faz diferença. Uma pequena correção de rota faz diferença. Espero que vocês possam implementar algumas dessas orientações ou evitar alguns desses erros no estudo de vocês. Tudo bem? Se você não é inscrito ainda no canal, considere se inscrever para me ajudar. Curte, comenta. Comenta aqui embaixo se você já cometeu ou vem cometendo alguns desses erros. Tudo bem? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.